viajantes! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo! E hoje nós estamos aqui para falar do último livro da trilogia Quilaim, Nefilim e Icarim, Águas Claras. Finalmente chegamos aqui no último livro. E vou dizer para vocês que eu fiz essa resenha aqui, o resumo com muito carinho. Vou dizer que foi difícil, acho que dos 3 livros foi o mais difícil para eu conseguir fazer apontamentos, porque ele tem muita informação e qualquer coisa que você diz, você pode dar um spoiler. Então eu tentei assim fazer o máximo possível para não dar muito spoiler para vocês e despertar em vocês a vontade de ler essa trilogia. Nós temos, já quem não viu, nós temos a resenha dos outros 2 livros dessa trilogia, que é o Quilaim e o Nefilim. Vamos deixar o link aqui no final do vídeo e aqui também aqui embaixo no vídeo para vocês acessarem, assistirem e conhecerem um pouco mais essa história. Quem ainda não leu, gente, leiam, vocês vão gostar demais dessa trilogia. Eu já tinha lido esse livro aqui, eu li ele acho que foi o ano passado, 2016, acho que foi em abril ou maio que eu li esse livro. Quando eu terminei, chorei. Precisei reler algumas partes que eu já tinha o resumo dele. Chorei de novo, porque eu sou uma pessoa muito sentimental. E acho que até quem não se emociona muito com o livro. Em especial com o Icarim. Que ele, posso dizer que é aquele livro que ele traz uma mudança para você de pensamentos. E você passa a enxergar Deus, o amor de Deus, de uma forma muito sublime, de uma forma muito diferente. Ai, gente, eu fico com vontade de chorar. Mas vamos lá. Vamos começar a falar desse livro aqui. Vamos continuar. O Kim, que é o Quilaim, né? E a Claire, nesse livro aqui, conta da viagem deles, que eles foram pro Amazonas, né? Foram conhecer lá as matas, enfim, que era uma coisa que o Quilaim queria fazer enquanto a casa deles no Alphaville estava sendo reformada. Mas esta viagem, ela não aconteceu assim por acaso. Quilaim, ele tinha outra coisa na mente dele, né? Porque no livro diz que ali é o local, né, o berço, o refúgio de uma grande entidade satânica, uma entidade que ele queria estar perto, que era Leviatã. Então, como ali era o berço de Leviatã, o local onde Leviatã Leviatã renovava as forças dele, ele queria ir para lá, né? Mas óbvio que ele não falou isso para Claire. E foram para lá e a Claire, ela não sabia que ali ela deveria intensificar as orações dela, que ela deveria estar mais perto de Deus. Afinal, ela estava viajando, porque ali era um território dele, do Leviatã. Então ela ia ficar muito vulnerável, né, a ataques, enfim, coisas e tais que viessem a acontecer. E o que realmente aconteceu? Ela sofreu diversos ataques, mandaram ali demônios, enfim, pessoas ali da organização para tentar atacá-la, para matá-la, mas Deus, né, permitiu o livramento em tudo. E o Quilaim ficava assim, realmente sem entender por que a Claire, por que Deus livrava ela, ou por que aquelas coisas que eles jogavam nela, aqueles feitiços não pegavam. Ele ficava se questionando assim, por quê, né? E não vou contar tudo pra vocês aqui, vou contar só uma das situações em que teve um atentado mesmo para ela morrer, que eles estavam num barco voltando de um passeio no rio e o motor parou de funcionar no meio do rio e o barco começou a encher de água. Já é desesperador, mas fica mais desesperador ainda quando esse rio é cheio de crocodilo. Já imaginou? Então, gente, é tenso. Mas todos que estão ali conseguem sair ilesos. O Quilaim fica assim, de boca aberta, porque ele não consegue entender como ela conseguiu se safar, se livrou disso. E a viagem foi muito bacana, exceto essas coisas que aconteceram. E ele ali sempre tentando, né, na viagem, falar pra ela que o lado dele, lá que era o lado obscuro, era o lado bom, não sei o que lá. Mas a Claire era uma pessoa que ela era muito bem resolvida com a fé dela, né? Ela acreditava em Deus e ponto.
Então não adiantava o Quilain oferecer nada para ela, não adiantava o Quilain dizer para ela que o outro lado era bom, não adiantava. Ela tinha convicção na fé dela e ponto, né? Eles retornaram para São Paulo e ficaram super felizes, né, quando chegaram, viram a casa super bonita, né, do jeito que eles queriam, toda reformada. O Quilain, que era uma pessoa muito detalhista, queria cortina não sei da onde, de que país, móveis não sei da onde, né, mandou fazer coisas fora do Brasil porque não era suficiente para ele, aquelas coisas todas de Quilain. Quem lê o livro vai saber como ele é. E chegaram, a casa tava linda. O Quilain comprou um monte de coisa pra Claire de roupa. Ai, que felicidade quando eu li essa parte do livro. Queria um monte de roupa pra mim, sapato de joia, enfim. Foi muito, assim, foi um momento de muita felicidade. Ele achou, assim, o Quilain, que, enfim, tinham esquecido dele ali, né? Ninguém mais se lembrando de mim, deixa pra lá, né? O pessoal ali da organização tá lembrando mais de mim. Mas, na verdade, estavam. Não deixaram o menino em paz. O que fizeram? Não pegou ali os feitiços que a gente fez na Claire? Vamos fazer uma coisa mais brava. Fizeram o pior dos rituais que poderiam fazer, que é o cálice do horror. E a Claire, tadinha, inocente, acabou bebendo uma água que tinha aí vestígios desse ritual. Quando o Quilain percebeu, ele entrou em desespero, porque ele sabia que esse era o pior dos rituais e que ela não iria escapar. Ele teve que contar pra ela e ela não podia dormir, porque esse feitiço aí ia começar a fazer efeito a partir do momento que ela dormisse. E isso já, ele falou assim, você não pode dormir, você não pode dormir. E ela, na tranquilidade, na calma, falou, então vamos fazer uma vigília. Eu fiquei imaginando o Quilain fazendo uma vigília. O Quilain, né, que serviu o outro lado negro, das trevas, fazendo uma vigília, cantando, sei lá, Poderoso Deus. Mas ele não tinha alternativa, ele teve que fazer a vigília com ela ali, né? Ela pegou algumas coisas para comer, ficou ali cantando louvores, ele observando. Essa é uma parte muito linda do livro, que mostra como os anjos, né, eles estão ao nosso favor quando a gente busca Deus, quando a gente coloca, né, a nossa vontade, os nossos medos diante de Deus. Mostra também ali como agem os demônios nesse tipo de situação. É muito lindo, assim, é uma parte muito bonita. A Claire, gente, acaba dormindo, ela e o Quilain. Quando ele percebe de manhã, tipo, que eles dormiram, ele já levanta todo desesperado. Quando ele vai falar com a Claire, ela tá normal. Como assim ela tá normal? Ela tá normal, não aconteceu nada. E ele já começa a pensar, o que essa menina tem? Será que realmente Deus é de um jeito diferente? Será que realmente ele é bom? Ele tá escutando ela, porque ele tá protegendo ela. E, enfim, fica feliz, né, por tudo que aconteceu. Ele fica contente que ela não morreu, que não aconteceu nada de ruim com ela. Mas, como os sacerdotes já sabiam, quando ela acordou, os sacerdotes já sabiam lá do outro lado do mundo que não tinha dado certo. Então eles falaram, vamos colocar o plano B em prática. Qual é o plano B? Eles sequestraram a irmãzinha do Quilain, gente, que dozinha, pititica. A Anne Sofia, a única irmãzinha que restou da família dele, sangue do sangue dele. E aí falaram pra ele, Quilain, é o seguinte, se você quiser sua irmãzinha de volta, você vai ter que entregar a Claire pra gente, fazer um sacrifício com ela. Se você não entregar a sua irmãzinha, a gente mata ela. E aí, o que você escolhe, meu irmão? E ele ficou ali com aquilo na cabeça. Deram alguns dias pra ele pensar. E ele ficou ali pensando o que ele ia fazer. Demorou pra compartilhar com a Claire. Quando ele compartilhou, quando ele foi falar pra ela, ela deu uma notícia pra ele que eu acho que o menino quase teve um infarto na hora. Ela falou, Quilain, eu estou grávida. Agora a escolha ficava muito mais difícil. Por quê? Ou ele escolheria a irmãzinha, pititiquinha, que eu acho que ela devia ter o quê? Acho que uns 3, 4 anos nessa época. A irmãzinha, a única pessoa que restou sangue do sangue dele. Ou ele escolheria a namorada, a Claire, o amor da vida dele. E o filho agora. Então ele ficou aquela dúvida, o que eu faço? E aí ele pediu pra Claire, gente, para que ela orasse para o Deus dela. Porque sabia que ele ouvia as orações dela. E a Claire orou, né? Ela pediu a Deus para que fosse feita a vontade dele. Ela, em nenhum momento você vê a Claire orando para que seja feita a vontade dela, mas que seja feita a vontade de Deus. E ela pede para Deus, e assim, de uma forma
milagrosa acham a irmãzinha do Quilain. Para saber como achou, como aconteceu, vocês vão ter que ler o livro, né? Não vou contar aqui para vocês, porque senão vai ficar muito longo. E nesse momento o Quilain percebe que realmente a organização não vai aceitar a Claire, ele compra um sítio em Minas Gerais, vai para lá sem internet, sem nada, no meio do mato, fica um tempo lá com a Claire. Foi um momento muito importante para eles, um momento de descanso. Ali era um refúgio mesmo selado para o casal e foi um momento muito bacana para eles dois, mas eles acabam sendo encontrados, né? No momento que o Quilain vai no mercado lá no centro, eles acabam sendo encontrados e acabam tendo que voltar para São Paulo. Quando voltam para São Paulo, a Claire tem um sonho lá, o anjo na verdade mostra para ela uma passagem secreta dentro da casa e ela vai até essas passagens secretas lá, um local, né, secreto, e ela descobre que ali, dentro da casa dela, lá da Alphaville, que lá já sabia, na verdade, né, que eram feitos ritos satânicos, eram feitos ali manifestações, tinham manifestações demoníacas. O Quilain tenta ali de todas as formas falar, não tem, né, tenta convencer ela de que aquilo era algo bom. Ela até passa mal devido ali à manifestação dos demônios que estão naquele local. E o Quilain vê nela aquilo que ele temia. Ele vê uma marca azul, uma luz azul muito linda nela. A Claire é uma selada. Uma pessoa que foi escolhida por Deus para um propósito único. E por isso, né, que as coisas que aconteciam acabavam não abalando a fé dela, né, e aquilo realmente assim traz uma grande confusão dentro dele, porque ele fala, é o amor da minha vida, a mulher que eu amo tá grávida, o que eu faço? Agora ela, em tese, seria a minha pior inimiga. E ele fala, ai, quer saber, eu vou sair daqui. E aí ele sai de lá da casa do Alphaville, vai para um flat, né, mesmo para se esconder, enfim, para sair dali. E nesse meio tempo, os sacerdotes ligam para ele, lá da organização, e falam, Quilain, a gente vai te matar. Não tem mais escolha, a gente vai te matar. E aí é o momento em que começa ali uma grande perseguição. E é o momento em que o Quilain faz algo que talvez, se ele não amasse tanto a Claire e não amasse tanto o filho que ainda não tivesse nascido, ele não teria feito. Ele acaba falando, eu vou dar a minha vida. Protege a esposa com o filho, deixa ela lá no shopping onde começa a perseguição. Shopping ali no shopping Pátio Paulista, quem mora em São Paulo conhece, ali já no comecinho da Avenida Paulista. E começam ali trocas ali de tiros e ele deixa a esposa, né, ali, que é uma esposa, enfim. E ele sai, né, na fuga, os sacerdotes saem atrás dele num carro e aí eles passam ali a Avenida Paulista, descem a Rebouças e começa uma grande perseguição. E agora, se vocês querem saber o que aconteceu, se Deus deu uma chance para o Quilain, se ele morreu, se ele viveu, o que de fato aconteceu, o que aconteceu com a Claire, vocês vão ter que ler o livro. Vocês vão ter que ler o livro para poder saber. Mas de uma coisa eu posso afirmar para vocês. Vocês vão se emocionar muito com o final desse livro. Até as últimas páginas, assim, eu não sabia o que ia acontecer. E li, assim, as últimas páginas mesmo em lágrimas, em prantos. Porque o final do livro, assim, foi muito inspirador. O Daniel, ele teve uma inspiração que eu sei que foi mesmo vinda de Deus. Eu falo, gente, tá vendo? Eu já choro. Eu tava super preocupada em gravar esse vídeo e chorar. Mas, assim, é muito bonito, gente. É muito, muito, muito lindo mesmo. E leiam esse livro que vocês vão gostar, tá bom? Então, assim, peço pra vocês se inscrevam no canal. Nós vamos fazer muitas resenhas aqui de vídeos. Vamos fazer de outros livros do Daniel, de outros autores. Então, vamos lá. Dê um like nesse vídeo, certo? Se inscreva no canal e escreve aí, comenta se você gostou, né? Se você quiser comprar a trilogia, quiser comprar o livro aos poucos também, vocês podem comprar na loja O Viajante,
tá o endereço aqui embaixo, né? Eles vão aí falar pra vocês, o preço deles é super bacana, vocês vão gostar, entregam rápido. E é isso aí, gente. Foi um prazer estar com vocês, fazer a resenha deste livro. É isso aí, gente. Muito obrigada, um grande beijo e fiquem com Deus!